Mostrou que, sob o ponto de vista legal, a 1004 determina que o julgamento dos recursos no plenário, de qualquer processo, seguirão o rito do plenário, né? O rito do plenário não determina que as partes que estão aqui em julgamento sejam notificadas do dia e do local em que o processo vai entrar em julgamento. Ainda mais, o rito do nosso plenário não determina, não estabelece que uma ou duas das partes obrigatoriamente sejam presentes no plenário no momento do julgamento. Seria uma discricionalidade desse plenário em adiar o processo para que fosse feito o julgamento na presença de uma das partes que ele assim solicita e deseja. Ainda assim, não lhe seria assegurado o direito de palavra, a não ser que esse plenário também, discricionariamente, lhe desse o direito à palavra na citação. Então, sob o ponto de vista prático, a única coisa que mudaria é que os senhores fariam o julgamento do processo, que está prestes a começar, se adiado for, na presença de uma das partes. E, se de vontade dos senhores, lhe seria concedido uma palavra em relação ao processo. Isso não mudaria nada, eu creio, em relação ao processo que já está relatado e já está na pauta pelo conselheiro relator. Acho que, em breves palavras, é isso, presidente. De qualquer forma, mesmo com a presença do denunciante, né, ele não é aberto à palavra ao denunciante, ele vai apenas acompanhar a votação e não poderá ser anexada nenhuma nova informação ou peça ao processo nesta fase. Claro que, uma vez deliberado por este plenário, cabe aos recursos administrativos competentes e aí, nesta fase recursal, poderá ser anexado qualquer nova informação, se o denunciante assim o desejar. Mas, nesta fase de julgamento, o processo já está devidamente instruído e não será anexado nenhuma informação nova. Ele vai ser deliberado com as informações que constam do processo e aí, numa fase de recurso, poderia ser anexado novas informações, se o denunciante assim o entender. Então, creio que está esclarecido o plenário. Eu abro para a discussão do plenário e depois para a decisão se nós fazemos a votação normal do processo ou se acatamos este pedido administrativo dentro do poder discricionário do plenário de retirar de pauta e submeter à próxima reunião plenária. Em discussão? Não havendo nenhuma manifestação, eu vou colocar em votação da seguinte forma, né? Como nós temos um pedido, um protocolo, eu vou colocar em votação se nós acatamos o pedido do denunciante, né? Só para esclarecer isso, porque é importante para a votação, né? Os que forem favoráveis a nós acatarmos o pedido do denunciante e retirarmos de pauta este processo, permaneçam como estão. Os que são favoráveis a acatar o pedido do denunciante e retirar de pauta o processo, permaneçam como estão. Calma. Os contrários a acatar o pedido se manifestem, levantando o braço. Abstenções? Temos abstenções? Temos alguma abstenção? Uma abstenção. Só pediria que o conselheiro manifestasse a abstenção no microfone, conselheiro, só para ficar registrado na ata, né? Não temos nenhuma manifestação favorável a acatar o pedido, uma abstenção e as demais contrárias. Conselheiro Emílio Trevisan, eu não me senti totalmente informado sobre o assunto, então, por isso, me abstive. Perfeito. Então, nenhuma manifestação pelo acatamento, as demais manifestações contrárias com uma abstenção, significa que não acatamos o pedido do denunciante e seguimos normalmente na votação. Segue a votação. Existe alguma dúvida desta questão? Segue a votação. Então, seguimos a votação. Por favor, conselheiro relator.
presidente Joel Krieger, boa noite. Ao cumprimentá-lo, cumprimento todas as autoridades presentes na mesa, demais conselheiros, conselheiras, boa noite. Esse processo, ele trata-se de um recurso apresentado por um engenheiro mecânico com respeito a uma decisão da Câmara Especializada de Agronomia, que, acompanhando a opinião da Comissão de Ética Profissional, decidiu pelo não acolhimento de denúncia contra um engenheiro florestal. O recorrente moveu uma ação judicial contra uma empresa de portas de madeira decorativa, por entender que essa empresa violou patente e, assim, deveria indenização por danos materiais. A patente obtida pelo autor refere-se a pré-montado de peças de madeira para enchimento e processos de fabricação de portas chapeadas. O denunciado foi nomeado perito pelo juiz e, em seu laudo, concluiu que havia significativas diferenças entre o realizado pela empresa e o objeto da patente. O denunciante, então, apresentou queixa junto ao CREA, questionando a conduta e a capacidade técnica do perito, tendo em vista os métodos aplicados. No processo, até então, não há prova contrária à credibilidade do trabalho do perito. Ao contrário, a juíza homologou seu laudo, que foi considerado na tomada de decisão. Assim, na hipótese do Conselho condenar o engenheiro, previamente ou contrariamente à conclusão da Justiça, estaria rechaçando o laudo e usurpando conclusões que não lhe competem. O denunciante adiantou-se junto ao CREA, pois deveria aguardar posicionamento conclusivo da Justiça, e somente então, com provas da conduta irregular, se fosse o caso, apresentar demanda ao Conselho. Do contrário, se o Conselho concluir previamente ou contrariamente à própria Justiça que o laudo contém irregularidades, desprezaria, sem amparo legal, todo o trabalho que demandou recursos da Vara Civil da Comarca da União da Vitória e da sétima Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com base no que determina a Lei 9.784, de 1999, em vários artigos. Eu voto pelo arquivamento do processo por não haver indícios suficientes de infração ao Código de Ética. Resolução 1002 de 2002 do CONFER. Em discussão? Em votação? Os que são eletrônica, desculpe, a votação eletrônica. Estou entusiasmado aqui já na... Nós vamos abrir a votação eletrônica do processo relatado pelo conselheiro Ayrton. Por favor, a Secretaria-Geral liberar o processo de relato do conselheiro Ayrton. Já está liberado. É o processo de número 49. Processo número 49. Estamos em votação. Obrigado, conselheiro Ayrton. Agora é só aguardar o resultado. Já estamos em votação, não tem mais nenhuma manifestação. Caiu a conexão? É por isso que estava colocando em votação manual já. Eu já sabia que ia cair a conexão. Se quiserem o número da Mega Sena, voltou. Depois eu passo os números da Mega Sena. Parece que voltou a funcionar. Algum conselheiro precisa de apoio? Aqui na frente, por favor, se tiver alguém do TI disponível. Eu já votei.
Estamos com alguma dificuldade? A internet deu problema, qualquer coisa nós fazemos a votação manual. São 3 processos. Está fora do ar? Então vamos fazer a votação manual deste processo. Acho que fica mais ágil do que nós esperarmos a internet. Só faltam 3 processos, vai ser rápido, a gente faz a declaração de voto no contraste daí. Então, o processo de número 49, os que são favoráveis ao relator do processo permaneçam como estão, os contrários se manifestem, nenhuma manifestação em contrário, abstenções, nenhuma abstenção, então aprovado o relato por unanimidade. Nosso superintendente queria se manifestar? Não? Foi unânime. Foi unânime, perfeito. Caso tenha, nos 2 próximos processos, se tiver votos contrários ou abstenções, a gente tem que fazer o registro nominal. Passamos ao processo de número 50, da conselheira Lígia. É isto? Conselheira relatora, né? Conselheira Lígia, por favor. Conselheira Lígia, por favor, hoje eu estou cruel aqui com os conselheiros. A relatora é a conselheira Lígia, né? O processo de número 50 e também o de número 51, mas temos que fazer um a um porque é processo ético. Eu pediria, se for possível, só fazer a leitura do voto e uma breve explicação, se necessária. Sim. E se o plenário necessitar, a gente lê todo o parecer depois. Tá, ok. Tá bom. Boa noite. O requerente, ele requereu uma denúncia contra um engenheiro, porque ele solicitou que o engenheiro viesse verificar algumas anomalias que ele tinha num imóvel, e o engenheiro não compareceu. Então, foi para a especializada verificou a conduta do engenheiro e foi encaminhado, então, para a CEP. A CEP oficiou esse profissional e até deu a possibilidade que ele pudesse fazer o depoimento dele, ou um depoimento, ou ele poderia até responder um questionário. E o profissional, ele optou por responder um questionário. O denunciante também respondeu o questionário e também levou um perito para fazer a avaliação do que ele estava reclamando, que tinha anomalia. E foi procurado esse profissional que estava sendo pela CEP, e ele foi intimado, ele foi procurado, ele forneceu o endereço dele, foi procurado, mas não conseguiu ser encontrado. Então, ele foi intimado, mas ele não compareceu. E também não respondeu ao questionário. Então, e ele agora está pedindo, né, ele veio para o plenário para pedir a defesa, apresentação de defesa para a Comissão de Ética, e que ele, uma vez que a Comissão de Ética, ela cumpriu todos os requisitos, de acordo com a Resolução 1004. Então, o meu voto seria pelo não acolhimento do recurso ao plenário, mantendo-se a decisão da especializada pela aplicação da pena de advertência reservada ao profissional, por ter infringido o artigo 8º, nos incisos 2 e 4, o artigo 9º, nos incisos 2, A, B e C, e 3, F, e o artigo 10º, no inciso 1, A, C. Em discussão, processo número 50. Por favor, microfone, conselheiro Zambaldi. Presidente, pela ordem, até não é manifestação sobre esse processo, mas sobre todos os demais, o conselheiro Irineu Zambaldi, não seria mais adequado se nesses julgamentos de processos éticos tivéssemos só engenheiros presentes ao plenário? Essa é uma discussão que nós podemos fazer, porém, todas as informações
do nome do profissional, né? Elas estão... O resultado depois pode ser comunicado, né, a funcionários, a todos os demais, mas acredito eu que seria... Nós podemos fazer essa discussão na sequência, mas hoje os processos estão já em discussão, a não ser que o plenário tenha um entendimento diferenciado de discutir esta questão neste momento. Vocês querem discutir essa questão da participação exclusivamente de conselheiros na sessão plenária? Não? Nós estamos cumprindo o regramento, não há nenhum impedimento. Agora, o plenário é soberano para entender de acatar a proposição do conselheiro Zambaldi. Se for o caso, a gente abriria na sequência, porque nós estamos discutindo um processo, abriríamos na sequência. Mas, pela manifestação do plenário, estou entendendo que continuaríamos da forma como nós estamos fazendo. Posso... continuar desta forma, consulta o plenário, sem problemas. Os que são favoráveis a continuarem no rito, como nós estamos fazendo até agora, por favor, só levante o braço. Os contrários a continuarmos neste rito agora, por favor, levante o braço. Então, abstenções. Por contraste, continuamos neste rito. Normalmente só consulto a superintendência, nós não estamos cometendo nenhuma ilegalidade neste processo. Absolutamente nenhuma, presidente, porque os funcionários eles estão sob a égide da lei do processo administrativo e têm a fé pública. Obviamente que eles não devem declinar nenhuma informação em função da função que exercem. Nós temos alguns congressistas, mas com os cuidados devidos, que não está sendo exposta a intimidade de nenhum dos envolvidos, nós estamos praticando nenhuma ilegalidade. Perfeito. Então, com os esclarecimentos e a decisão do plenário, nós continuamos. Então, estamos em discussão o processo número 50, mais alguma manifestação? Então, em votação, os que são favoráveis ao voto da relatora permaneçam como estão. Os contrários ao voto da relatora se manifestem levantando o braço. Abstenções? Então, aprovado por unanimidade o voto da relatora no processo número 50. Temos o processo número 51 da relatora Lígia também, por favor, conselheira. Mas não. A empresa denuncia a imprudência orçamentária verificada num orçamento, ficha de composição e num edital de licitação por um órgão público, e esse documento foi assinado por um profissional. E ela solicita o cancelamento da RT desse profissional, desse órgão, e que seja executada uma nova RT com orçamento que foi revisado de acordo com o edital licitatório que eles participaram. Foram também anexados todos os documentos e o que a gente avalia, isso passou pela especializada também, que teve o mesmo voto que estava sendo proposto aqui, Então, é o seguinte, de acordo com o artigo 21, a solicitação não se enquadra nas condições impostas pela legislação, porque eles estão pedindo um cancelamento e execução de uma outra RT. Isso não procede, porque as atividades que estão descritas na RT que foi recolhida pelo profissional, ela foi executada. Então, se ela foi executada, não dá para ser pedido o cancelamento dessa RT que ocorreu. Então, devido à colocação, inclusive, a própria empresa, ela diz que quando esse processo foi para a especializada usou o nome fantasia, e não a razão jurídica da empresa, né? Mas, de qualquer forma, a especializada explicou que ela fez isso simplesmente para reforçar o voto que ela havia dado. Certo? Bom, e também foi utilizado uma justificativa, né, uma informação que foi dada uma manifestação que foi dada pelo profissional do órgão público, dizendo o seguinte,
que essa empresa ela tinha a possibilidade de ter impugnado o orçamento, porque esse orçamento passou por 3 órgãos, passou em diversas instâncias. E em nenhum momento essa empresa fez uso disso. Então, devido a tudo isso que eu expus, eu voto pelo não acolhimento do recurso ao plenário, mantendo-se a decisão da especializada pelo arquivamento da presente denúncia contra o profissional. Em discussão? Em votação? Os que são favoráveis ao voto da relatora permaneçam como estão. Os contrários se manifestem levantando o braço. Abstenções? Processo aprovado por unanimidade. Completamos os processos que precisariam ser relatados. Antes de entrarmos no item 3.5, primeiro eu queria fazer um agradecimento à nossa equipe de TI, que trabalhou de maneira intensa para que a gente pudesse ter esta votação fora de sede eletrônica. Tivemos só essa questão aí de acesso à internet, mas funcionou de maneira perfeita todo o processo de informática no nosso Congresso Estadual de Profissionais, e também durante aqui a nossa votação de plenária, eles têm se empenhado para sempre aprimorar o nosso processo de votação eletrônica e de apoio ao plenário. Então, em nome do gerente Renato Barros, eu parabenizo a todos os funcionários, toda a equipe de TI que está ao fundo. Por favor, a equipe de TI, só fique de pé para os conselheiros verem quem que é a nossa equipe de TI, que está lá ao fundo. O Renato está aqui à frente. Obrigado pelo apoio de vocês. E eu gostaria de passar a palavra só ao nosso diretor do CREA Santa Catarina, que acho que vai ter que se ausentar. Não? Só vai se ausentar? Então, tá bom. Ele só está comunicando que vai se ausentar. Agradecemos a presença. Fica à vontade. Pediria ao nosso diretor, Carlos Bueno, aí, que acompanha o nosso diretor do CREA Santa Catarina também. Obrigado pela presença, Hélio. Item 3.5, discussão dos processos com vistas da reunião anterior, nenhum processo. 3.6, processos não relatados, 164, mas todos não relatados dentro do prazo regimental. Só confirmando, agora nós voltamos à transmissão de internet. É isso, Renato? Estamos novamente com os nossos internautas. 3.7, processos não relatados e que estão além do prazo regimental, nenhum processo além do prazo regimental. Parabéns a todos os conselheiros. 3.8, tempo que os processos e protocolos estão com os conselheiros, e neste item eu vou pedir ao nosso diretor secretário de CAST que faça a apresentação, bem como ele informe sobre uma nova ferramenta que está disponível na área restrita dos conselheiros em relação à consulta de IRT por endereço. Por favor, diretor de CAST. O que nós podemos constatar aí por esse quadro é que, vejam que nós, de posse dos conselheiros nesse mês, nós temos um total de 840 processos e 270 protocolos. Você veja, no mês anterior eram 906 e 290. E nesse período aí foram distribuídos mais de 500 processos. Você vê a eficácia dos nossos conselheiros. Mas eu quero apresentar uma novidade, que foi um pedido do nosso presidente, para realizar uma integração maior entre os conselheiros e a nossa fiscalização, uma integração mais forte. Então, em conjunto com a DTI, o Departamento de Informática, que vocês conhecem a eficiência, foi desenvolvido uma nova pesquisa na área dos conselheiros, mas é uma pesquisa abrangente de serviços de engenharia. O que estava acontecendo, vocês tinham uma pesquisa por número de RT e pelo profissional. Hoje, vocês têm a possibilidade de pesquisar pela cidade, pelo logradouro, pela rua. E com isso,
vocês estão trazendo para nós, vamos dizer, no caso, passam numa obra, vocês pegam o endereço, o número, só o número da rua, e entram e fazem uma pesquisa na área do conselheiro, se essa obra, esse serviço de engenharia, possui a RT. Caso não tenha oficializado uma responsabilidade, vocês comunicam a fiscalização. E, com isso, vocês participarão mais perto e mais fortemente junto com a fiscalização. Foi um pedido do nosso presidente Joel. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado ao nosso diretor. Vamos ao item 3.9, processos em diligência, nenhum processo em diligência. 3.10, redistribuição de processos rejeitados, não tivemos nenhum processo rejeitado. Vamos para o item 4, assuntos de interesse geral, temos 3 assuntos, um deles já foi apresentado, né, o 4.2, que era a apresentação da mútua. Então vamos para o 4.1, que é o Departamento Contábil do CREA Paraná, apresentação dos dados financeiros referentes ao mês de abril, a cargo do diretor tesoureiro. Parece que não fechamos, em função do prazo da plenária, a apresentação. É isso? Pediria só explicar no microfone, por favor, nosso diretor tesoureiro. A informação que não temos a apresentação fica para a próxima plenária. Boa noite, senhores conselheiros, senhor presidente. Devido às atividades preparatórias para o Congresso Estadual e Profissional, não foi possível ainda fechar o balancete e todas as outras demais informações que serão apresentadas na próxima plenária. Obrigado. Como é só para informação, não há nenhum problema de apresentarmos na próxima plenária, a gente apresenta os 2 meses sem nenhum problema. Obrigado ao nosso diretor tesoureiro. 4.2 nós já apresentamos. 4.3 se tem a palavra dos nossos conselheiros federais, Ladaga e Ossato. Ladaga já justificou a sua saída antecipada por estar indo a Brasília por reunião plenária amanhã. Ossato está presente. Alguma manifestação, conselheiro Ossato? Nenhuma manifestação. Passamos para o item 5, comissões das câmaras especializadas e comissões. Primeiro, alguma câmara especializada deseja alguma manifestação? Não. Alguma comissão deseja alguma manifestação? Por favor, conselheiro Massanori, manifestação da comissão, por favor. Comissão de análise de taxa, presidente, a gente continua com o problema de falta de participantes. Venho, mais uma vez, a terceira vez, convidar os senhores conselheiros a participarem da comissão de análise de taxa, uma comissão muito importante para o CREA Paraná. Obrigado. Eu reforço o pedido para que possamos participar, senão eu vou ter que tomar um ato da presidência de designar um conselheiro de cada Câmara para participar na comissão, porque esta comissão precisa funcionar. Essa comissão é importante, ela não pode ficar sem quórum. Então, peço a compreensão de todos aí, porque o conselheiro Massanori está angustiado aí com a falta de participantes. Então, peço que se apresentem aí espontaneamente para poder participar na comissão. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Benoliel. Senhor presidente, o mesmo ocorre com a Comissão de Valorização Profissional. Nós estamos tendo muitos problemas. Eu sou o ex-coordenador, que não conseguiu agora, nesse período, fazer as reuniões acontecerem, nem podemos eleger o coordenador para tocar tão importante comissão. Então, aqui, senhor presidente, eu venho mais uma vez chamar ao brio, né, esses nossos colegas para participar desta comissão importante. Haja visto que nós estamos com uma proposta extremamente audaciosa, que é a realização de 2 plenárias em instituições de ensino superior. Já estão encaminhadas essas instituições com os convites já postados, e, lamentavelmente, a comissão não deliberando, esse projeto audacioso não pode ser levado a cabo. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Aldino, por favor, depois a conselheira Janilce. Pela Comissão de Regimento Interno, registrar ao plenário, as conselheiras e conselheiros, que tínhamos uma meta interna, não divulgada, que estou citando agora, de apresentar
ao senhor presidente, antes, mas evidente ao plenário, em julho, mas que, entretanto, possivelmente fique para a plenária seguinte. É uma meta interna que temos, gostaríamos de atingir. A comissão tem 4 integrantes, perfeitamente adequado dentro da questão regimental. Entretanto, também, como citado, são convidadas outras pessoas a integrarem esta importante comissão, deste importante tema, regimento interno, que gostaríamos de trazer ao plenário para aprovação, possivelmente na reunião de agosto. Tá certo? Muito Perfeito. obrigado a todos. Obrigado. Conselheira Janilce, por favor. Em nome da Comissão de Educação do Sistema, eu gostaria de agradecer ao presidente Joel e ao nosso querido André pela abertura de espaço para que a gente pudesse realizar uma nossa reunião extraordinária. Agradecer aos nossos conselheiros participantes dessa comissão, que nós tivemos hoje condição de realizar essa reunião com um número acima do quórum, para que a gente pudesse realizar. Então, o esforço deles eu gostaria de agradecer. E dizer que o nosso fórum de docentes vai se realizar em agosto. Nós já estamos em fase de preparação e que, pelo contrário, nós temos os participantes, não viemos pedir, apenas agradecer essa participação, que foi difícil conseguir reunir o pessoal em função do Congresso, porque nós entendemos que o Congresso era a prioridade, mas nós conseguimos, dentro desse trabalho todo ainda, reunir. Então, muito obrigada a todos vocês, presidente, pela abertura do espaço. Ok, obrigado, conselheira Janilce. O conselheiro Massanori está informando que o dia de reunião da Comissão de Análise de Taxas são nas terças-feiras, das 8 às 10 da manhã, isso? 8h30 às 10 da manhã, terça-feira. Daí tem o ensalamento respectivo, né, das reuniões. Eu vou pedir, em função dessas dificuldades que algumas comissões estão tendo, que a superintendência faça uma análise, por favor, senhor superintendente, das comissões que é obrigatório o funcionamento, porque o plenário depende das comissões, e das comissões que são discricionárias do plenário, que ela não é obrigatória para o funcionamento do plenário. Para as comissões que é obrigatório o funcionamento para o plenário, caso não tenha número mínimo de participantes, a presidência vai indicar participantes entre os membros do plenário, e para aquelas comissões que não é obrigatório o funcionamento, a gente tem uma regra, algo parecido de 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas que não tenha quórum, que se encerre o trabalho da comissão ao longo do ano, porque as comissões, mesmo quando não tem quórum, elas têm um custo para o conselho, porque nós temos que preparar as reuniões, nós dedicamos um assessor para essa reunião, muitas vezes nós locamos espaço físico para essa reunião, nós preparamos coffee break para essa reunião, e aí ela acaba não se realizando. Então, aquelas que são de apoio ao plenário, mas que não é obrigatório, caso seja uma demonstração tácita dos conselheiros pelo não interesse na comissão, pela não indicação de nomes, aí nós encerramos o funcionamento, porque a não indicação de nomes eu entendo que é uma demonstração tácita de que naquele momento ou não há o interesse ou não há disponibilidade. E se não é obrigatório o funcionamento da comissão, não vamos insistir com o funcionamento destas comissões que não são obrigatórias. E aquelas que são obrigatórias, aí sim, nós temos que delegar as pessoas, determinar que as pessoas, que os conselheiros participem dentro de algum critério. Então, eu peço à superintendência para fazer essa análise e que a gente já possa, no próximo plenário, se possível, apresentar esse procedimento e a gente possa debater daí com o plenário e tomar as devidas decisões, considerando que todas as nossas reuniões nós sempre temos 2, 3 comissões solicitando a indicação de membros e a falta de quórum,
e esta é uma situação que nós não devemos perdurar e sim tomar uma decisão do que é mais adequado. Por favor, conselheiro Itamir. Eu me disponho a participar da Comissão de Análise de Taxas. Obrigado, conselheiro Itamir. Olha aí, conselheiro Massanori, já tem mais um participante. Item 4.6, desculpe, o item 6, comunicações de assessores da presidência. Assessor de comunicação, por favor. Fazer um comunicado breve que as fotos disponíveis do que a gente realizou durante todo o evento estão disponíveis no Facebook do CREA, facebook.com/CREAPR. Então tem uma série de fotos de todo o evento, os vídeos que a gente gravou com algumas pessoas importantes ali para vocês acessarem e compartilharem. Enfim, a gente vai incluir mais algumas aí durante o período aí. Toda a cobertura foi realizada em tempo real, as fotos do encerramento já estão publicadas, enfim, tem tudo lá, acessem e compartilhem para a gente ter mais visualizações, enfim, aumentar a visualização de todo esse material. Obrigado. Obrigado ao nosso assessor. Mais algum assessor deseja alguma manifestação? Comunicações da diretoria, algum diretor deseja se manifestar, que estão no plenário, os diretores, na mesa? Nenhuma manifestação? Comunicações da presidência, nenhuma manifestação, já nos manifestamos bastante. Pronunciamentos dos senhores conselheiros, palavra aberta aos conselheiros, alguma manifestação? Nenhuma manifestação, então agradeço aos senhores conselheiros pelo empenho nesta nossa plenária, pelo empenho na participação do CEP, muito obrigado. Encerramos essa nossa sessão plenária, agradeço a presença de todos e passem bem a noite.